Ora, muito bom dia a todos uma vez mais. Sejam bem-vindos à segunda parte da Conferência da APETRO. Vou convidar a sentar os convidados que ainda não ocuparam os seus lugares para seguirmos em frente nos trabalhos desta manhã. Eu vejo que o painel foi suficientemente animado para provocar várias conversas durante o coffee break sobre estes temas. Que bom que é. Espero que tenha sido também do vosso agrado e que seja útil também para as vossas funções e para aquilo que decidirão nos futuros próximos dentro dos temas que aqui endereçamos neste palco. Tivemos também a apresentação do professor Costa Silva, que creio que foi muito enriquecedora, e voltamos agora para duas apresentações de grande destaque nesta edição da Conferência da APETRO. Temos dois manifestos que vamos conhecer hoje e vamos começar pelo primeiro manifesto que nos é trazido pela Fuels Europe e vai apresentar em modo digital, naturalmente, Emmanuel Sardeliti. Emmanuel, welcome, and the stage is yours. Thank you. Thank you very much, and good morning or afternoon, depending on the location. So thanks for the invitation. I really would like to thank you for having us with you, although by distance, having the opportunity also to share some light about the work that we do at Fuels Europe and the ambition for the next European cycle. So I prepared a very short presentation to share with you. First of all, I am Emanuela Sardellitti. I'm Advocacy Strategy Executive at Fuels Europe. In a moment, I will show you who we are. So let's start. Can you see something? Yeah, okay. So Fuels Europe is the European Association of Fuel Manufacturing Industry, representing 40 member companies, and altogether you see the logo on the screen. And altogether, our member companies represent around 95% of the European refining capacity. So quite an important volume. So moving ahead, our journey to climate neutrality, the journey of our members and the Association to Climate Neutrality towards the 2050 target started already some years ago. For those that are familiar with the publication of the Fit for 55, so the package promoted by the Commission and published by the Commission, summarizing different legislative measures to set the net zero by 2050. So if you have that in mind, I would say that our journey started very well in advance, the publication of the Fit for 55 and the package of the Green Deal, because 1 year before, the association, together with its member companies, described and published its own path towards the climate neutrality. So how the EU refining industry could achieve, which kind of pathway the EU refining industry could perform and could move on and along in order to achieve climate neutrality by that day. And that means climate neutrality not only in the processes, but also in the products produced by the refining industry, and therefore contributing to the decarbonization of all transport modes. So everything is explained in detail in the document you see in the screen now, but also if you are curious to learn more, I invite you to do the click in the hyperlink contained in the slide. So the objective of the association and its member companies is clear: to progressively, steadily substitute fossil feedstock with renewable sources, and to reach a point where by 2050, every liter of liquid fuels for transport be really climate neutral, therefore decarbonizing all the transport modes. This plan has a cost, quite huge and important, and by our scientific branch Concaue, the cost has been estimated being up to 650 billion euros of investments from now until 2050. But then I would like to pause a moment on words and on the terminology, because in our document you see there we discuss about low carbon fuels and renewable fuels. What exactly do we mean by that? So as said, our industry is gradually moving forward using different
feedstock, replacing fossil feedstock with sustainable raw materials. With that, we do mean agriculture and forestry residues, municipal waste, non-recyclable plastic, low carbon hydrogen, and recycled carbon fuels. So just to give you some data about that, some conventional refineries in Europe have been already converted into biorefinery and thus producing 100% of renewable fuels. Some dedicated structures and fuels units have been already deployed in Europe. And to give you a number, at this point in time, as of today, 4,000 stations in Europe offers already 100% renewable fuels, mainly HVOs, but they are there. So, and then let me complete the picture with a graph. Sorry, it is quite heavy, but the graph shows a combination of a basket of options, technologies that might be helpful to produce renewable fuels, and a gradual penetration of those products along the way, along the journey, associated with the cost that we described before. So with that, I would like to highlight only a couple of messages for you to retain and bring back home. Let's say the first is the basket of options. We don't have one single technology that might satisfy all and every sector, every mobility sector, but we really bet on a multiple set of technologies. The industry is in motion, but of course, in order to ensure the competitiveness, the long-term competitiveness of the industry, you really need to consider different technologies, spanning from first generation biofuels, and you see that in the graph, the first generation is not really something that it is supposed to grow in the future, given that the EU legislation has set a clear, sorry. Sorry, and now? Can you see? Because I see the slide on the screen. I see the slide. It is a slideshow. Yeah. I am there and I see the full screen slide. So sorry, I don't know what happened. Give me 1 sec that I reshare everything again. Sorry for this. Can you see now? Okay, good. Sorry, that looked like the way I saw, but I don't know why you didn't see the same. Sorry for this. So this is the graph I was referring to. So a basket of options, starting with biofuel first generation. You see in the screen that they are kept by the EU legislation, so they are not supposed to increase in the future. Then we have an important component of technology and the products, hydro-treated vegetable oils, supposed to grow in the upcoming years. Then also we have lignocellulosic residues and waste. And then, of course, a bit longer, but yes, an important part of the growth is really e-fuels. Why they are put so far in the future? Because at this point in time in Europe, we have only pilot projects, pilot plants, not really scale projects. So not projects or industrial installations that are working at scale. So that is the reason why you see them located a bit in the future. When it comes to the in situ refinery, so what can happen into a refinery installation? You can have CCS and of course clean hydrogen, also to benefit not only the production of e-fuels, but also the in an integrated version with the petrochemical feedstock. So to walk the talk, some of you are familiar with that, but for those that are not yet, I would like to underline a recent update, because we also do
an update of projects that our members have at Fuels Europe. So this is a map, a European map, because the association is really focused on the EU, where we have low carbon projects. So clean fuels and energy projects of our members, divided into two different categories: green hydrogen and renewable liquid fuels. Every dot can be clicked further. This is a snapshot, so I cannot do it, but if you go on our website, you can discover more for each and every dot. We wanted to stay conservative, and therefore we wanted to have a secure number of the project that we communicate outside, and therefore we wanted to have the threshold of the financial investment decision. So we have projects that are in the pre-FID stage, and then some other projects that have already passed the FID stage. So this is important, again, in order to be super conservative, but again, to give the signal to the outside world that the industry is in a motion. And then I would like to share with you our recent piece of work. You might already be familiar with the European elections that already we have back us. They were held at the very beginning of June. They are behind us, but yet they are marking a very important turnover for the EU. So the Parliament, the European Parliament, is changing, an important turnover, and subsequently also the commissioners in the Commission will be subject to a turnover. Therefore, here in Brussels, as many other associations, we published ahead of the new European cycle a manifesto. But in order to differentiate, and to offer a bit something more than let's say the others, we wanted to call our manifesto something different, and the way that might trigger the attention of our readers, not only for policy reasons, but also for highlighting that our industry is really crucial for the benefit of the transition. Therefore, we have something to offer to climate neutrality projects, something to offer when it comes to the security of energy supply. We also heard the different commissioners in the recent past discussing about how the EU should be resilient. We have something to offer also on the resilient side. And then, of course, we have something to offer to our citizens, not only when it comes to technology, but also when it comes to the affordability of the products and the accessibility of the mobility. That is really the ultimate goal. Climate neutrality investments are really crucial, and I would like to quote one element for you to take back from the recent publication of the International Energy Agency. The International Energy Agency affirmed that investments in clean energy from our sector have sharply increased. Some companies that are headquartered in the EU dedicate between 15 and 25% of their total capital spending to clean energy projects. And this is very well above global investment average, which is 2.7%. So this is just to give you a figure on how important is our sector and how our sector is really driving the technological change. Energy supply, again, this is something that I shouldn't not explain to you, but just a word. Whether in the form of molecules or electrons, energy is really essential to our life, to the industrial course, and in general to our economy. And we know that recently geopolitical landscape have deteriorated, not only, let's say, border close to the EU, but also outside. And therefore, the geopolitical context demonstrated many vulnerabilities that somehow the EU should consider, even if they are quite remote or far. Our society is also affected by all these shocks and global crises.
And again, I would like to quote the International Energy Agency reflecting on these multiple shocks and how to equip our society to stay resilient, actually. And then the International Energy Agency warned governments on the fact that they should be really vigilant on their policy choices for the security of supply. And therefore, building on that, we also would like to echo the same message and saying to the new European legislators to be mindful of the importance not only of our sector, but our sector integrated to a very long value chain in order to secure the energy, the supply of energy for the benefit of our citizens and the functioning of our economy. Then finally, global competitive industry. Again, it is something that might deserve a lecture, but I would like to share with you only one reflection. We are experiencing in the EU a sort of desertification of the European industrial system. We see more and more choices of investment that are easily done outside the EU, because in the EU we are not able to ensure the same level of attractiveness of the return of investment to the investors. This is something quite concerning, and the growing flow of investment outside the EU should really should really ring the bell and mark a sign where we all rethink about how important is the industrial welfare and industrial system, which is really at the core of our economies. So this is in a nutshell what we have in our offer for Europe. It is a document that you can access easily, and also you can also deep dive more on the website, on our website. So then moving further, because in our manifesto we conclude with an offer, a proposal to the EU regulators to build up together, given that our sector is really crucial to the benefit of the society, but also to reach the climate neutrality. We cannot be neglected, and the climate neutrality cannot be reached without our contribution. Therefore, acknowledging that, we propose to the legislator an ambitious plan, which is the opportunity to set up, not only with us, but all with together with other component of a broader value chain, consider petrochemical, consider also agriculture, so on and so forth, the strategy for the transition of liquid fuels and its related products. This is very important, and so the slide is very packed. I don't want to bother you unnecessarily, but two messages around this slide. Why we are asking a strategy? For those that are familiar with the current legislature, we saw the Commission putting forward a lot of emphasis and energy on different communications on strategies, so non-legislative initiatives around this strategy devoted to some specific sectors, such as hydrogen, raw material, or batteries, so on and so forth. All commendable actions that, of course, were needed to have a long-term vision for the success of the Green Deal. But the Commission didn't pay attention to our sector, which is a pity. And we would like to fill this gap, asking the EU regulators to take a look at our sector, again, what the sector can offer, also when it comes to the job profiling, quite high in technical skills, and also to shape a forward-looking strategy. We don't need another legislation. We have already many, but what we need is really a non-legislative act, a political vision for the long-term horizon from now to 2050, and if possible beyond, because our sector is really forward-looking when it comes to the investment planning. Therefore, we need something that explains why we need a strategy, for the reasons that I explained to you before.
the scope integrating different parts of the value chain, moving from feedstock availability to technologies available, technologies that are not yet available and mature, import versus export. The EU can play a role there. And of course, considering renewable fuels for all transport modes. If you want additional elements, of course, you can back to me bilaterally, but also in the slides, you can find several elements. So this is something very important, and it is associated with a very basic concept, I would say, on how our industry works. So on one end, we would like the Commission and the new Parliament to fill this gap, but a gap that should be filled in a way that takes into consideration two elements: the way the refinery works, and also the possibility for us to contribute to climate neutrality. These two elements go very well together, and we would like, first of all, to have an holistic approach when we discuss about renewable fuels. Holistic in the sense of what exactly renewable fuels should be, and we experienced recently a very divided dialogue selecting what should be recycled, what should be the carbon cycle, what should be biogenic, and what should be capture CO2. So what is really renewable fuels? So in our view, renewable fuels consist of a broad family: biogenic and capture. So biogenic CO2 and capture CO2. There should be no difference in that, and all the legislative pieces within the EU should be harmonized. Let me quote an example. In the current ETS, the biogenic component of CO2 is considered zero. When it comes to, so therefore it is recognized the biogenic part, and we are very happy about that. But so it's a precedent that should be followed and transposed to other piece of legislation. Unfortunately, this is not the case, because when you turn to the regulation for limitation of CO2 emissions on light-duty vehicles, heavy-duty vehicles, then you have that everything that is not electric is associated and count as fossil. In other words, biogenic CO2 there is considered as a fossil feedstock or a fossil sources. So this is something that we should correct as soon as possible. This is a matter of coherence and consistency, and that really create a mess for the investors. Another element is really the holistic approach when it comes to the definition of renewable fuels. Then also an holistic approach when it comes to what exactly, I will speed up a bit there, what exactly should a refinery produce. Another mantra that we recently heard in this institutional cycle is, okay, road transport is already electrified. Road transport does not need whatsoever renewable fuels. We need renewable fuels only for aviation and for maritime. So, assuming that we want to produce fuels, sustainable aviation fuels only for maritime, for aviation, or sustainable fuels only for maritime. The question is that possible? And the answer is no. Not because we are not convinced about that. We are not convinced about that separation, but on situ, on an industrial perspective, a refinery produce, let's say, 30% of products, such as waxes, other products that are naphtha and other associated products. And then we have 70%, which is around the fuel, sustainable fuels. So in order to ensure that this portion of sustainable fuels is really put on the market at an average price, because at this point in time, SAF is a price quite high in comparison with the conventional fuels, then we need also to place the market and to place the other products that are produced
in a refining process also in the market. So when we say if a legislator asks us to produce more sustainable aviation fuels, then our response is, okay, so let us produce, if you want to secure SAF, then let us produce also biodiesel, gas oil, fuel oil, and other products that are part of the industrial process, because otherwise we cannot select and produce only a small component by political choice. The same applies for maritime, and we have a differentiation, so a comparison how a conventional refineries work on the top of the slide, and below how a biorefinery or an e-fuel process via Fischer-Tropsch work. The result is really the same. We cannot separate. We cannot really produce only one minor component of products. We need to take into account how refinery works, and if the regulators want us to produce more renewable fuels for maritime and for aviation, then the industry needs to be offered the opportunity to place in the market also the other products. That means that also road should be allowed to benefit from the use of renewable fuels. I conclude with this slide, and then of course I'm happy to take some questions if any. Also, I'm available for bilateral follow-up in case you want to deep dive on some elements that I had no time to explain here. But I would like to leave you with, let's say, an hope that now the new EU cycle starts. We heard here and there some calls for pause, so to evaluate what have been done so far. We are really supporting the Paris Agreement. We are supporting the Green Deal and the ambition from the EU to achieve the net zero by 2050. But at the same time, we would like to adjust some inconsistencies and incoherencies that are actually, they are harming the industry to achieve that ambitious goal. And then, of course, we believe that in principle, banning technologies only by policy choices, it's really something that shouldn't happen no more. And therefore, we really would like to reopen this very critical debate. We have the 2026 revision for the light-duty vehicles. We really do hope that we might have another chance of discussing on scientific facts, which are the effect of the contribution, the positive effect of the contribution of renewable fuels and to the road transport, and which are so taking aside all the biased element that unfortunately polluted this EU cycle, the current EU cycle debates. So thank you very much. I pause here. I have talked a lot, so I would like again to thank you for inviting us to attend your conference, and happy to take some questions. Emanuela, thank you so much for sharing with us your vision, your manifesto. It's more than a manifesto, it's a solution, an offer for Europe, as Emanuela said. Bom, uma vez que nós já estamos adiantados na hora, vamos dar por concluída a sessão e passar à próxima sessão, ao próximo manifesto, tendo em conta o nosso atraso, e vamos passar para a apresentação da Liquid Gas Europe com a Eva Abramyuk-Lete, e creio que é assim que se pronuncia o nome da próxima convidada. Eva, vamos ver se a Eva já está ligada connosco, para passarmos então a assistir à próxima apresentação da Liquid Gas Europe. E trará aqui também o seu manifesto com o que está a defender neste momento em âmbito europeu. Vamos só aguardar aqui a ligação online. Eva, hi, nice to meet you. Hello, good afternoon. Welcome and, to the thank you Aperto for conference. pronouncing my name correctly. Thank you, and thank you so much. So you can start, the stage is yours. My screen. Okay. The question is, can you see it? Yes. Fantastic. My name is Eva Abramyuk-Lete. Liquid Gas Europe is an association representing producer, distributors, and manufacturer of liquid gases, and those are propane, butane, and dimethyl ether. And thank you very much.
Bom, volto aqui ao vosso encontros para dizer que estamos mesmo aqui com problemas na ligação. Já era difícil ser uma oradora pré-almoço, mesmo aqui em cima da hora do nosso convívio networking, por isso vamos deixar para uma próxima oportunidade a intervenção da Eva. Terá certamente o contacto através da Apetro, caso queiram também interagir com ela. E peço agora a vossa atenção para a intervenção do António Comprido, que nos trará aqui então o rebranding da Apetro. E eu vou passar aqui a palavra ao António. E estamos todos curiosos para saber qual é o novo nome da associação. Olá a todos, muito obrigado por estarem aqui presentes, terem paciência para resistir. Espero que não tenham ficado desmobilizados com estes problemas de última hora que tivemos. Vamos, de facto, o que queríamos culminar esta reunião com a apresentação da nova designação e da nova imagem da Apetro e explicar um bocadinho porquê e como é que este processo aconteceu. Não foi propriamente termos acordado um dia e dito eu já não gosto do nome Apetro e vou rebatizar-me, mas posso-vos dizer que este pensamento foi levado à reunião de direção em janeiro de 2022. E, portanto, são 48 meses, é um longo trabalho, aliás, peço desculpa, 24 meses, um longo trabalho feito com a participação de muitos dos que estão aqui nesta sala e de muitas outras pessoas que não estão agora aqui. E começamos com uma frase que está muito em linha com aquilo que ouviram esta manhã. Nós queremos falar em evolução, nós não podemos falar em disrupção. Hoje o professor António Costa e Silva foi muito claro ao dizer que uma disrupção iria ter um impacto em termos económicos, em termos do nosso estilo de vida, em termos da maneira como hoje as empresas e os cidadãos vivem, de consequências perfeitamente catastróficas. E daí a nossa postura é uma postura de que temos que evoluir, temos desafios pela frente, temos que mudar o paradigma, mas temos que fazê-lo em evolução e não em disrupção, como outras pessoas, enfim, julgam que deveríamos fazer. Iniciamos hoje, de facto, um novo capítulo da nossa história. E essa história começou em 1992. Portanto, a Apetro é uma associação com alguns anos, já neste momento estamos com 32 anos, e começámos por ser, e não renegamos o nosso passado, uma associação de empresas petrolíferas. Aliás, uma das condições estatutárias para ser membro da Apetro é ser uma empresa refinadora de petróleo. Era uma obrigatoriedade. E estas 5 empresas que estão ali eram aquelas que à data em Portugal eram refinadoras. Não em Portugal propriamente dita, aí só tínhamos uma, que era a Petrogal, mas na Europa, era uma das condições, alternativamente na Europa. Eram as 5 empresas internacionais, enfim, ali há 4 internacionais e uma nacional, que era a Petrogal, que existiam. E esta era a condição. E como ouvimos dizer hoje aqui ao professor Costa e Silva, estas empresas marcaram uma era de prosperidade e desenvolvimento económico sem par na história da humanidade. Ouviram-nos falar aqui na questão do crescimento do PIB até ao final do século XIX e o pulo que tinha dado no século XX. Isso foi muito devido, efetivamente, à nossa indústria. Por isso eu não tenho nenhum ressentimentos relativamente à indústria para que trabalhei. Acho que tenho imenso orgulho porque ela contribuiu de uma maneira decisiva para a qualidade de vida que hoje desfrutamos, para a erradicação da pobreza, para a melhoria das condições, para a mobilidade, esse bem essencial. Vocês pensarem que até ao fim do século XIX muitas das pessoas no mundo nasciam, cresciam e morriam no mesmo sítio onde tinham nascido, e hoje em dia, de facto, a facilidade com toda a gente e a independência com que se movem de um lado para o outro é um bem inestimável, é que nós não damos valor porque estamos habituados a ele. É como abrirmos a torneira e sair a água, nós não damos valor a ter água canalizada porque efetivamente habituámos a tê-la, ou ligamos o interruptor e temos a luz em casa. São bens essenciais que eu até costumava dizer que é o chamado funcionamento silencioso. Enquanto funciona está tudo bem,
quando porventura falha, então está tudo mal. Foram coisas que esta indústria, não sozinha, obviamente, mas contribuiu de uma maneira muito clara e devemos ter todos orgulho nisso. Mas, ao longo de 30 anos, obviamente, as coisas mudam. A Petro julgo que ganhou o seu lugar na sociedade portuguesa e mesmo até internacionalmente, e conseguimos construir uma associação de referência do setor e normalmente ouvida e respeitada, nem sempre conseguindo, obviamente, fazer valer todos os seus pontos de vista, o que é normal numa sociedade democrática. O que se pretende é uma discussão aberta e sem anátemas e sem preconceitos, e a Petro sempre procurou fazer esse valor. O nosso setor, já foi dito aqui, tem de facto uma importância crucial para a economia do país e para o bem-estar social. Imaginem o que seria de um momento para o outro nós deixarmos de poder fornecer os nossos produtos. Que eu faço aqui um parênteses, que já não são exatamente os mesmos produtos de 1992. Nós deixámos de ser, efetivamente, uma indústria basicamente e exclusivamente de produtos refinados de petróleo para algo mais abrangente. Mas, por exemplo, temos, e isto é só um exemplo, uma importância tremenda, como se disse, a economia. A mobilidade, e já hoje este número foi dito aqui, a nível mundial, estamos a falar a nível mundial, enfim, Portugal será um bocadinho menos, mas não muito menos, representam os combustíveis líquidos e gasosos, representam 98% da energia que é usada na mobilidade. Portanto, vejam qual é a utopia de se dizer nós vamos abandonar a utilização de combustíveis no prazo de 10 ou 15 ou 20 ou 25 anos, como muita gente aqui já referiu e nomeadamente foi reiterado no painel. Quer dizer, é impossível, temos que ser realistas, porque efetivamente este setor representa. E às vezes aflige-me um bocadinho, deixem-me dizer, ver os imensos seminários, workshops, conferências que se falam sobre a mobilidade e onde a nossa indústria não é convidada a participar. E eu pergunto-me a mim mesmo, mas como é que uma indústria que é responsável por 98% da energia usada nos transportes é considerada não parte da solução e apenas apenas a origem de todos os problemas? Aliás, foi hoje dito aqui pelo professor Costa e Silva, e bem, que uma das coisas que temos que fazer é acabar com os anátemas, com os preconceitos, com o apontar e tentar arranjar culpados para todos os problemas. Não negamos que, efetivamente, o impacto da utilização dos nossos produtos teve vários aspectos negativos, e um deles é, efetivamente, sobre o aumento da concentração dos gases de efeito de estufa na atmosfera. Mas é para isso que estamos a trabalhar, e já hoje foram dados aqui exemplos. Mas só para dizer a importância que tem na economia, e se eu falasse aqui na petroquímica, ou se falasse noutros setores de atividade económica, na própria agricultura, nas pescas, na indústria, nos serviços, de facto a nossa presença é enorme. Poderíamos não ter um impacto, poderíamos não ter uma cota de 98%, mas temos cotas sempre muito significativas. Também aqui, e durante o painel, foi falado neste outro aspecto, que é a segurança do abastecimento, que é a importância. Nós passámos por várias crises, se vocês se lembrarem, desde as guerras no Médio Oriente, ao fecho do Canal do Suez, mais recentemente à queda do Muro de Berlim, portanto, ao desmantelamento da União Soviética, e muito recentemente, infelizmente, a coisas mais graves, como foram a guerra da Ucrânia, a invasão da Ucrânia pela Rússia e, recentemente, a guerra em Israel, na faixa de Gaza. E o produto nunca faltou, os nossos produtos nunca faltaram. E também passámos por problemas internos, sociais. Toda a gente se lembra das greves dos motoristas, toda a gente se lembra desse tipo do Covid, etc. Reparem, durante o Covid tivemos todos fechados nas nossas casas. Os postos de combustível estiveram sempre abertos, nunca faltou, nunca houve uma falha. Portanto, esta indústria orgulha-se também de fornecer energia, mas energia de uma maneira fiável e sem interrupções. Portanto, este conceito, que aliás o meu amigo José Eduardo Sequeira Nunes falou durante o painel com muita propriedade, é extremamente importante e é característico da nossa indústria. E queremos continuar a fazê-lo no futuro. Mas, como eu também já disse, não é isenta de problemas a utilização da nossa energia.
E, portanto, esta questão da agenda relativamente às questões climáticas e da necessidade de reduzir drasticamente as emissões é algo que nos começou a marcar, é algo que começou a chamar a atenção da nossa indústria para a necessidade de evoluir e para a necessidade de se posicionar de uma maneira diferente para continuar a sobreviver. Porque eu costumava dizer, uma vez ouvi dizer isto, eu citava alguém que dizia, bem, nós se matarmos o planeta também não temos negócio para fazer, portanto às vezes as pessoas acusam, o vosso único fito, o vosso único propósito é o lucro, não é mais nada, bem, mas o lucro a gente está cá há mais de 100 anos e queremos continuar por mais 100 anos, portanto temos que manter o planeta, temos que manter a civilização, temos que manter a economia a funcionar e daí estamos perfeitamente alinhados com o compromisso de atingir a neutralidade carbónica. 2050 é a data que foi, enfim, proposta pela União Europeia. Obviamente não vai acontecer ao mesmo tempo em todo o mundo e em todo o lado, mesmo dentro da União Europeia as metas diversas. Por exemplo, em Portugal foi anunciada uma vontade política de antecipar esta meta para 2045, mas nós estamos e queremos e seremos parte da solução. Isso tem vindo a ser feito já, e já foram dados aqui exemplos, descarbonizando as operações. Uns projetos que já existiam, outros que vão passar a existir. Por exemplo, na refinaria de Sines está projetado passar a usar hidrogénio verde em vez de hidrogénio cinzento, o que é um contributo enorme para a descarbonização das operações, mas também com o aumento da eficiência energética, foi falado aqui, com a redução de emissões, com coisas que nós já não nos lembramos, mas eliminamos o chumbo da gasolina, eliminámos o enxofre dos nossos produtos, toda a gente se lembrava da grande ameaça da destruição completa das florestas na Europa por causa da chuva ácida, isso é um problema que hoje já não se fala, a própria questão do ozono, portanto a indústria tem conseguido vir a responder, e é como falava o professor Costa e Silva, o engenho humano, se devidamente utilizado e dando lugar não de facto a emoções, mas a factos e a realidade, e apoiando-nos muito no trabalho feito pela investigação, pela academia, podemos efetivamente encontrar as soluções. E elas têm vindo a ser encontradas. A Ana Marisa também há bocadinho no painel referiu, toda a gente fala agora muito da descarbonização dos transportes, mas nós andamos a fazer a descarbonização dos transportes há mais de uma década, com a introdução dos biocombustíveis. E, na realidade, o que se descarbonizou até hoje nos transportes foi à custa de outros combustíveis líquidos que substituíram os fósseis. Enfim, a percentagem que se descarbonizou à custa de outros vetores energéticos, nomeadamente a eletricidade, é mínima ainda neste momento, apesar do crescimento, enfim, exponencial das vendas de veículos ligeiros elétricos. Porque outro mito que se criou foi que alterações climáticas iguais a emissões, emissões iguais a transportes, transportes iguais a veículos ligeiros de passageiros. Portanto, se eu agarrar e de repente fizer com que todos os veículos de passageiros sejam elétricos, eu acabei com o problema das emissões no mundo. Isto é, de facto, uma falsa maneira de apresentar o problema e que tem levado a muitos equívocos e a muitas situações que nós queremos corrigir. E também a associação evoluiu daquelas 5 empresas que vocês viram no início, que eram tipicamente empresas refinadoras de petróleo. Temos hoje um grupo de 15 empresas e mais umas quantas a baterem-nos à porta que representam áreas diversas da energia e não especificamente apenas áreas de produtos petrolíferos. Temos empresas internacionais, temos empresas nacionais, atuando nos vários setores da economia, temos empresas especializadas, por exemplo, nos gases liquefeitos, e temos empresas especializadas apenas nos lubrificantes e também temos a vertente da armazenagem, ou seja, da logística, que é, como foi aqui também explicado pelo José Sequeira Nunes, extremamente importante para a tal questão de não nos faltar a energia quando nós necessitamos. E é hoje que seria redutor continuarmos a ser a Associação Portuguesa de Empresas Petrolíferas, porque isso já não corresponde efetivamente à realidade, já não corresponde àquilo que somos hoje. Nem as empresas já são exclusivamente petrolíferas, nem as nossas associadas são todas empresas ligadas exclusivamente ao setor do petróleo. Eu devo dizer e recordar aqui que estas empresas, como o professor Costa e Silva disse, são dos maiores investidores em energias renováveis.
quer na produção de eletricidade, através de fotovoltaica, através da eólica, quer na produção de biocombustíveis, quer até na oferta de energia final. Lembrem-se, por exemplo, a grande maioria ou uma boa parte dos postos de carregamento para veículos elétricos existem nos postos tradicionais de combustíveis. Portanto, a indústria tem vindo sempre a saber adaptar-se à nova realidade. E a associação tem que acompanhar isso. E daí esta nossa reflexão, como eu disse, demorou 2 anos, pode parecer muito, mas foi muito bem pensada, de que não faz mais sentido a gente continuar a ser a APETRA, a Associação Portuguesa de Empresas Petrolíferas, porque não é isso já que nós somos mais do que isso. Aliás, não estamos sozinhos nisto, várias das nossas congêneres europeias têm vindo a fazer isso. Temos aqui alguns exemplos, a própria Fuels Europe, de que falámos, que acabou de fazer a apresentação há bocadinho, a Associação Europeia, e depois algumas das nossas congêneres nacionais. A italiana, a irlandesa, a belga e a norueguesa são apenas alguns exemplos que mudaram, digamos, a sua designação, eram também associações de empresas petrolíferas nacionais. Na Itália passou a União de Energia para a Mobilidade, a Irlanda combustíveis para a Irlanda, a Bélgica resolveu adotar uma palavra, curiosamente não é uma palavra que não existe em belga, existe em português, energia, e eu não sou capaz, não me atrevo a dizer o norueguês, mas o que quer dizer é força motriz, é uma espécie de força motriz, força para a mobilidade. Esta reflexão foi o que nos conduziu ao nosso reposicionamento estratégico. E o nosso posicionamento estratégico começa por uma definição, o que é que nós queremos ser. Nós queremos garantir a energia no presente. Nós prezamos a segurança do abastecimento como vetor essencial para o desenvolvimento económico. Sem economia, sem desenvolvimento, sem empregos, sem energia, nós não conseguimos fazer a transição energética. Nós não podemos tirar de repente o tapete debaixo dos pés e querer continuar a andar. Damos todos um trambolhão. Portanto, queremos continuar a ter os pés bem assentos no chão e o nosso compromisso é continuar a produzir a energia que precisamos hoje, mas ao mesmo tempo que vamos investindo na energia do futuro. A tal evolução e não disrupção. Este é o nosso posicionamento estratégico. O que significou repensar muita coisa. Setores de atuação. Não podemos esquecer que há muitas outras associações e, portanto, nós não queremos atropelar ninguém. Nós queremos trabalhar em harmonia com outras associações e temos que definir muito bem quais são os setores nos quais a APETRO se vai concentrar mais. Quais são as causas que queremos defender, rever o nosso modelo de governação, que tipos de associados é que queremos ter e tudo isto culminou com uma alteração dos nossos estatutos, que hoje em dia que já foram aprovados em Assembleia Geral e já foram registados, portanto os estatutos da APETRO são diferentes e, obviamente, todo o processo de comunicação ligado a isto. Iniciámos aqui, digo, em 2023, na realidade iniciámos em 2022, em 2023 foi o trabalho mais definitivo e com as nossas associadas definimos um projeto, um plano de trabalhos que teve o envolvimento de imensas pessoas, representantes de todas as nossas associadas, numa task force que foi criada especialmente para o efeito, de modo a transformar aquele posicionamento que é garantir a energia do presente, preparando a energia do futuro, como é que nós vamos agora transformar isto. E então, onde é que chegamos hoje? Cobrimos todas aquelas áreas que eu já falei há bocadinho e fomos definindo pacote a pacote de trabalho o que é que queríamos fazer, quais eram as áreas onde queríamos estar intervenientes, que setores da economia com que é que interagíamos, quais são as partes interessadas, enfim, e por aí fora não vou repetir. Ouvimos essas partes interessadas, fizemos um inquérito, não só às nossas associadas, mas a público exterior, inclusivamente fora de Portugal, perguntando-nos o que é que pensam da nossa associação, o que é que pensam, como é que ela se devia posicionar, portanto um questionário que foi dirigido a muita gente e do qual tirámos vários ensinamentos. Depois culminámos todo esse trabalho com a revisão do nosso propósito, a nossa visão, missão e valores e, como disse, culminámos com a alteração dos estatutos. E o propósito é este mesmo, garantir a energia no presente enquanto se investe na energia no futuro. É para isto que, efetivamente, a associação e as suas associadas existem. Não vou agora vocês podem ler, não vou estar aqui a ler o que está, mas a nossa visão, que não se alterou muito relativamente à atual, apenas
falamos aqui de uma maneira mais genérica em combustíveis e lubrificantes e não em produtos petrolíferos, como falávamos antigamente. E nestes combustíveis eu queria dizer que é um leque muito variado, são os combustíveis tradicionais, ainda alguns de origem fóssil, são os biocombustíveis, serão no futuro os combustíveis sintéticos, são os gases renováveis, serão efetivamente todos o hidrogênio, portanto tudo aquilo que efetivamente pode ser e que a nova economia vai, mas fazê-lo de uma maneira sustentável. E aqui a sustentabilidade, nós insistimos também nesta parte que é muito importante, que é os vários pilares da sustentabilidade. Nós tivemos um discurso muito redutor nos últimos anos. Sustentabilidade significa redução de emissões. Ponto final, parágrafo. Ora, mesmo do ponto de vista exclusivamente ambiental, sustentabilidade é muito mais do que a redução de emissões. Nós temos de saber o impacto nos solos, o impacto na água, o impacto no ar, o impacto na biodiversidade, tudo isso são efeitos ambientais e, por exemplo, há certas tecnologias que são apresentadas como limpas, porque efetivamente não produzem emissões na sua utilização, mas com impactos ambientais muito grandes. Na mineração desenfreada para se conseguir obter certos materiais que são necessários. Eu não estou com isto a condenar as outras vetores energéticos, todos eles são necessários, mas é que não há nenhum que seja 100% limpo. Não há nada que nós façamos enquanto o ser humano apareceu à superfície da Terra, começou a fazer coisas com impacto ambiental, logo. Só que o planeta tinha capacidade para absorver esse impacto e para se reciclar. Hoje estamos no limite de isso deixar de poder acontecer, mas não é apenas a questão das emissões, temos que olhar para todos os aspectos e depois, obviamente, há a sustentabilidade económica e social. Sem economia não há transição nenhuma que se consiga fazer, não sei, queremos voltar todos à idade das cavernas e, obviamente, há toda a questão ligada ao emprego, às cadeias de valor que estão estabelecidas e imagine o que é acabar com um determinado tipo de indústrias, qual é o impacto que isso teria no emprego e, consequentemente, na paz social. Aliás, basta de ver que, por exemplo, impostos foram criados cheios de boa vontade, pelo menos com o pretexto, eu peço aqui muita desculpa aos meus amigos da autoridade tributária que tiveram a amabilidade de vir cá, mas os impostos, por exemplo, em França, qual foi a reação, efetivamente, da população ao aumento de imposto, que era dito que era para desincentivar a utilização de combustíveis fósseis, mas as pessoas disseram, está bem, mas isto economicamente não é sustentável, isto vai pôr em risco os nossos empregos e, portanto, é preciso olhar para estes problemas de uma maneira holística, de modo a podermos, efetivamente, encontrar soluções equilibradas e, como disse o professor Costa e Silva, assentes em factos, assentes na ciência e não em mitos nem em preconceitos. Eu costumo dizer, há política o que é da política, que é definir objetivos, há ciência o que é da ciência, ao mercado o que é dos mercados e, por último, não esqueçamos aos cidadãos o que é dos cidadãos, porque eu, como cidadão, quero ter liberdade de escolha, eu quero ter a possibilidade de, respeitando as regras que preservem o bem-estar da comunidade em que me insero, ter liberdade de fazer as minhas escolhas e não me serem impostas, como em alguns casos estão a ser, as soluções. Já estou a ir um bocadinho além daquilo que se calhar pretendia dizer, mas não resisto. Os nossos valores, no fundo, são os mesmos que existiam na APETRA. Acrescentámos-lhe aqui a segurança pelas razões que eu já expus, segurança do ponto de vista da segurança das pessoas, da segurança do meio e também da segurança do abastecimento. E o que é que, portanto, fizemos a seguir? Bem, a seguir demos mais um passo na nossa evolução. Como já explicaram, nestes 32 anos a Associação foi evoluindo, já tínhamos aliás feito uma alteração de estatutos, uma alteração de imagem aqui há uns anos atrás, mas agora fomos um bocadinho mais longe.
Aqui está desvendado o segredo. Muito obrigado a todos. Penso que chegámos ao merecido almoço. Agora a Rosália faz as honras da casa para o resto da sessão. Obrigado. António, muito obrigada. Foi excelente. Conhecemos nesta fase final da conferência qual é a nova designação então da Apetro Epcol, Empresas Portuguesas de Combustíveis e Lubrificantes. E os combustíveis podem ser de várias origens e para vários efeitos, como se viu ao longo desta conferência. Da minha parte, muito obrigada. Foi ótimo ter a vossa atenção e participação e interesse também nestes temas. Agradeço aos oradores que por aqui passaram por este palco e convido, em nome da Apetro, aliás da Epcol, a um almoço que se segue. Muito obrigada.